Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Glórias a Deus. A palavra está em Números, capítulo 22, de verso 1 em diante, e capítulo 23, de verso 1 em diante, onde fala do rei Balaque, que era rei de Moabe, e Balaque ficou muito assustado em ver o número de pessoas que vinha do Egito, os israelitas, e eram pessoas inumerosas. E ele, assustado, e também ficou sabendo que aquele povo vinha em um deserto com muita fome, e ele ficou muito preocupado que aquelas pessoas iam destruir, comer tudo que tinha na cidade. E ele, preocupado com essa situação, ele mandou que os seus servos fossem até Balaão. Balaão era um servo do Senhor que morava em uma cidade próxima a Moabe, e ele mandou uma carta junto com dinheiro, valores e objetos de valor para Balaão ir até Moabe para amaldiçoar aquele povo. Só que Balaão, quando recebeu a carta do rei Balaque, ele primeiro foi ouvir ao Senhor, e o Senhor disse assim: não vai, você não vai. E assim ele foi obediente ao Senhor e mandou outra carta para o rei, dizendo que não ia. E o rei, não conformado com a situação, ele mandou outros servos ir levar outra carta para Balaão, junto com valores e objetos de valores também. Só que Balaão foi ouvir ao Senhor, e o Senhor disse: já que ele está mandando, insistindo, e está mandando cartas para você, você vai. Só que no outro dia ele botou uma sela na jumenta e seguiu viagem com os servos do rei. Chegando no meio do caminho, a jumenta se assustou. Se assustou a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, porque um anjo do Senhor estava impedindo o caminho dele prosseguir. E aí a jumenta estava parando, e Balaão estava maltratando a jumenta. E ele, sem entender o que estava acontecendo, maltratando a jumenta. E a jumenta disse assim, no verso 30, a jumenta disse assim: não fui eu, a sua jumenta, que você sempre montou, até o dia de hoje? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Balaão disse: não. E assim a jumenta se deitou, e Balaão desceu, botou seu rosto no chão, e o Senhor abriu a sua visão e os seus ouvidos e disse assim: vá. O anjo disse assim: vá, só que você vai chegar lá e dizer só o que o Senhor colocar na sua boca. E assim ele prosseguiu a viagem, seguiu a viagem. Chegando lá, Balaque, ele disse assim, Balaão disse assim a Balaque: eu vim, mas só vou abrir a boca, só vou falar o que o Senhor me determinar, botar para mim falar. E assim o rei, não aceitando muito, mas concordou. E ele queria que ele foi lá, levou Balaão para apresentar, mostrando a quantidade de pessoas, que ele estava realmente muito assustado. E Balaão pegou, disse assim, foi até o Senhor, e o Senhor disse: diga a ele que construa 7 altares. E assim Balaque construiu. Balaque, não conformado, levou ele para uma outra multidão
e chegando em outro local, levando para apresentar outra multidão, e assim para ele amaldiçoar. Que Balaque, tudo que dizia, tudo que Balaque abençoasse, eram pessoas prósperas e abençoadas. Se ele amaldiçoasse, as pessoas também ficavam amaldiçoadas, não prosperavam. E assim ele fazia tudo, Balaão só fazia o que o Senhor determinava. E quando ele foi apresentar essas outras pessoas para Balaão, Balaão abençoou, porque assim o Senhor direcionou. E no verso 19 do capítulo 23 diz assim: Deus não é homem, pois não mente, e nem um filho do homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele me mandou abençoar, não posso anular o que ele abençoou. Ele não encontrou pecado em Jacó e nem erro em algum em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles, e no meio deles ouve-se gritos de que o Senhor é o Rei. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, que a gente venha ser um Balaão, filho e servos obedientes ao Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos para que a gente venha ser direcionado para onde nós estejamos, seja em nossa casa, junto com os nossos familiares, junto em nosso trabalho, em nosso lazer, em nossa vida acadêmica, onde quer que nós estejamos, que a gente venha ser um direcionado pelo Senhor e falar só o que o Senhor nos determinar. Palavras de bênçãos para abençoar, para que a nossa vida seja abençoada. A gente precisa abençoar, falar palavras de bênçãos para outras pessoas. Que a gente venha ser, Senhor. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro neste momento por mim e por meus irmãos, que a gente venha ser esse Balaão obediente ao Senhor, que tudo o que ele fez, mesmo assim, Senhor, quando o Senhor direcionou que ele fosse, ele pegou a jumenta e foi, e o Senhor queria impedir a viagem dele, mas confirmou a ele que ele só falasse o que o Senhor determinasse. E quando o Senhor quer falar, usa até uma jumenta. Ô Senhor, glórias a Ti, Senhor. Eu e meus irmãos estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, e que a gente seja obediente como Balaão foi ao Senhor. Porque todos aqueles que é obediente ao Senhor é digno da graça, da sua misericórdia. Ó Senhor, vem, nos abençoa, Deus. Abre os nossos ouvidos hoje e sempre para que a gente venha abençoar outras vidas. Seja, meu Deus, com a palavra, seja abençoar com recursos, seja abençoar de qualquer forma com a mensagem, com um abraço. Que o Senhor Jesus nos direcione. Glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Que essa palavra seja uma direção para mim e para meus irmãos, para minhas irmãs, para os nossos familiares. Oh, meus irmãos, se essa palavra está sendo canal de bênção para meus irmãos, para minhas irmãs, se inscrevam, compartilhe com seus amigos, seus familiares, dê um like, dê um joinha, que o Senhor Jesus abençoe ricamente e poderosamente a vida de vocês. Glórias a Deus, fiquem todos com Deus, amém? Deus abençoe, meus irmãos.